Pessoal, então eu vou iniciar aqui. Nós vamos focar nessa disciplina legislação jurídica, ok? É uma disciplina bem ampla. A gente vai pegar ali Constituição Federal, Estadual, Código Penal Militar, Código Penal Comum, Código de Processo Penal e a Resolução 213, que fala sobre a audiência de custódia, ok? Audiência de custódia específica do crime comum, não é a 168 que fala do crime militar. Constituição Federal e Estadual, até que é pouca coisa. Então eu vou trazer alguns bisuzinhos, capaz que a gente consegue passar tudo aqui, todas duas. O CPM não tem nem como, a gente gastaria aí um curso mesmo para passar tudo. Código Penal também e o processo penal também. A Resolução 213, eu vou passar muita coisa, mas depois vocês dão uma lida, ela é pequenininha, compensa dar uma lida ainda hoje, para quem não leu ela lá. Só digitar no Google Resolução 213, vai sair a atual, ok? A primeira questão que eu peguei desse ano, do EAP de primeiro tenente, que é o OPM. Eu gosto muito de pegar questões de concursos internos, são as questões mais difíceis, CESP, CEGESP, EAP, principalmente EAP de oficial. Eles cobram uma temática mais interessante. Então eu vou começar com a Constituição Federal, vou fazer uma questão de cada matéria e depois no final a gente vai passar uns bisus específicos. Aí é um risco mesmo, como não dá para passar tudo, analisando as provas anteriores eu falei, vou focar naquilo que eu acho que vai cair. Então vamos focar nisso aqui, ok? Então vamos lá, Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, trouxe em seus artigos um rol de direitos a serem garantidos a todos os brasileiros. Nesse sentido, leia as assertivas abaixo. Quando ele fala isso aqui, ele está cobrando o quê? Artigo 5º. Direitos e garantias fundamentais. Então, a pessoa tem que conhecer o artigo 5º. O bom das questões da PM, ela não cobra muito jurisprudência. Na verdade, não cobra, nem em CFO. Normalmente vai cobrar lá no CESP, no CEGESP. Pode ser que a tendência seja cobrar no CFO. Mas aqui vai cobrar a letra de lei. Então, a gente vai focar na letra de lei. A primeira, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Verdadeiro, está previsto lá na Constituição Federal. Então tem que sempre lembrar, toda pessoa presa tem que comunicar família, o juiz, a audiência de custódia e uma pessoa ou a pessoa por ele indicada, se não encontrar ninguém da família, ok? Então tá verdade aí a primeira alternativa. Segunda, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, após verificadas as condições para concessão de liberdade provisória. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falsa essa questão? Principalmente o finalzinho dela. Até aqui, tá correto. Não tem nada a ver com relaxamento de prisão. Quando que você relaxa uma prisão? Quando ela é ilegal. Concessão de liberdade provisória não tem nada a ver com prisão ilegal. Então, quando você prende a pessoa e leva ela para a delegacia, o delegado avalia as condições, a prisão é legal, então não cabe relaxamento. A concessão de liberdade provisória, aí fica a cargo de quem? Do juiz. Ele vai avaliar. Eu vou manter ele preso preventivamente ou vou conceder liberdade provisória? Então a gente não pode confundir relaxamento de prisão ilegal com concessão de liberdade provisória, que é o cara sair livre, com prisão preventiva. A prisão preventiva, sim, é o antagonismo. Ou você mantém o cara preso preventivamente ou concede liberdade provisória. Aí se ele estiver preso preventivamente, como que eu vou fazer para ele sair da prisão preventiva? Eu revogo a prisão preventiva, é outro nome, não é relaxar. Isso aí são termos jurídicos que a PM gosta muito de cobrar e confundir o candidato. Então não confunda o relaxamento de prisão ilegal, lembra da palavra ilegal, com concessão da liberdade provisória e com revogação de prisão preventiva. Prisão preventiva, todos sabem que ela tem os requisitos, tanto a justa causa, que é a materialidade delitiva e os indícios de autoria, suficiência de autoria, e mais os 4 requisitos lá, estou falando aqui do Código de Processo Penal, que é o que cai. Garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Então, se não tem esses requisitos e pode ser avaliado a qualquer momento, aí sim você pode ou revogar uma prisão preventiva ou pedir também representar por ela.
Então o erro da questão está no finalzinho aqui, quando ele fala, após verificado condições para concessão da liberdade provisória. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, confunde o candidato. Então está falso a 2, ok? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Corretíssimo. Então, quem faz a prisão, o preso tem que ter conhecimento de quem fez a prisão dele, o condutor, assim como durante o interrogatório. Então, por enquanto, a 1 e a 3, verdadeira. 4. A lei considera como crime inafiançável e imprescritível a prática da tortura. Falso ou verdadeiro? Essa aqui confunde muito. Por quê? Quando você vê o termo ali, tortura, você fala, tortura é imprescritível, mas não é. A tortura é prescritível. Ela é inafiançável, mas ela é prescritível. Então confunde muito o candidato. Essa 4 aqui eu acho que era mais complicada, né, da gente entender. Então a 1 é verdadeira, a 2 aqui é falsa, a 3 verdadeira e a 4 falsa. A alternativa correta é a letra C. É isso mesmo? Aqui, ó, eu coloco os fundamentos jurídicos. Então cobrou artigo 5º, artigo 5º. Essa diferenciação dos termos técnicos de liberdade, que eu comentei, e artigo 5º também, inciso. Então, cobrou os incisos do artigo 5º. Isso aí a gente tem que saber de cor, né? Não tem como, ok? Então, uma questãozinha bacana do EAP desse ano. Aqui eu trago um bizuzinho, que o pessoal sempre tem dúvida. Quais são os crimes inafiançáveis? São esses aqui. Fora disso aqui, não é inafiançável. O que é crime inafiançável? O 3T, tráfico, tortura e terrorismo. Todos os 3 hoje são regulamentados. O último que foi regulamentado aqui foi o terrorismo. Nós não tínhamos uma regulamentação do que seria terrorismo, o que é considerado hoje, tem a Lei 13.260. Então a tortura ela é inafiançável. O que mais? Crimes hediondos. Os crimes hediondos são inafiançáveis. E a ação de grupos armados contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e o racismo. Esses 2 aqui são os únicos que são imprescritíveis. Está até errado aqui. Eles são imprescritíveis. Então, quais são os crimes imprescritíveis? Esses 2 aqui. A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o racismo. O que eu tenho de mais importante para falar aqui? Recente decisão do STF considerou que o preconceito, né, os crimes praticados na lei de racismo contra a orientação sexual agora é considerado crime. O que mais? Crimes hediondos. A posse e o porte ilegal de arma de uso restrito é hediondo. Então, eles mudaram o parágrafo lá do artigo, então pode ser que eles cobrem essas novidades. Terrorismo está regulamentado. O tráfico de entorpecentes também é considerado aí inafiançável, e a tortura. Então, a tortura não é imprescritível. Imprescritível é só esses 2 aqui. Fora desses 2. E outra, não existe outro crime inafiançável além desses. Então é muito simples, você sabendo o 3T, os hediondos e os imprescritíveis, você fecha qualquer questão. Eu decorei assim, ó, ração, que é racismo e ação, né? Ração. Inafiançáveis e imprescritíveis, e HTTT, inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, que é hediondos. Interessante, ela criou um recurso mnemônico, ração H3T seria. Fica fácil para guardar para a prova. Dá pra... o que diferencia se o crime é considerado hediondo? O que traz de importante? O que a gente tem que saber? É isso aqui, ó. Primeiro, o hediondo não cabe fiança, anistia, graça e indulto, ele não cabe, prisão temporária dele é 30 mais 30, a do crime comum é 5 mais 5. Livramento condicional é diferente, o dele é 2/3 e não pode ser reincidente em crime hediondo específico. A progressão de regime é 2/5 ser primário, 3/5 ser reincidente, e a associação criminosa muda a pena também. Hoje é o que muda, o crime ser considerado hediondo ou não. Só voltando lá, da questão anterior aí, do porte de arma de uso restrito, ele entra aí? O porte é a posse, ele entra porque ele está lá na lei dos crimes hediondos.
O porte é a posse de arma de uso restrito, a de uso restrito. Isso. Aí está lá o artigo 16, né, do Estatuto do Desarmamento. E ele está previsto na Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, desde 2017. É uma mudança, não é recente, né? Mas eles podem. Foi a última mudança da Lei dos Crimes Hediondos. Outra interessante também, o homicídio qualificado, que aí entra o homicídio contra os agentes de segurança pública e seus familiares até o 3º grau, e a lesão corporal gravíssima ou seguida de morte também é considerada hedionda. Contra agentes e contra familiares dos agentes até 3º grau. Isso aí também se costuma querer cobrar porque envolve a nossa temática, né? Essa segunda questão aqui da Constituição Estadual. Como eu falei, Constituição Estadual, muito pouca coisa que cai. Então eu trouxe praticamente tudo aqui. Vamos lá. Essa aqui do EAP Primeiro Sargento, que é PPM. Os militares estaduais contam com um regramento próprio em relação aos servidores do Estado. Cita-se a possibilidade da perda do posto da graduação em caso de cometimento de crimes. Nesse aspecto, conforme a Constituição do Estado de Minas Gerais, marca a alternativa correta. O oficial que cometer crime com pena privativa de liberdade superior a 2 anos será automaticamente excluído? Não. Qual que é a regra para quem é submetido a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos? Julgamento pelo tribunal. E lá fala assim, tribunal competente. Qual que é o tribunal competente nosso? Tribunal de Justiça Militar. E em Minas Gerais existe. Então está errada a A. B. O oficial será submetido a julgamento para verificar a indignidade ou incompatibilidade do oficialato ao ser condenado à Justiça Militar, pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada de julgado. Verdadeira. C. O oficial cometer crime com pena privativa de liberdade igual, não tem igual, é superior a 2 anos. Então está errado. O oficial que cometer crime com pena privativa de liberdade superior a 2 anos será necessariamente submetido a processo administrativo disciplinar? Nada a ver. PAD é outra história. PAD são aqueles 2 requisitos. Depreciação conceitual, conceito C comete uma infração grave, aí depende se é estável ou não estável. Não vou entrar, não CAEMENG, né, para vocês, né? CAEMENG, então tem uma diferenciação. Se não for estável, ele tem que cometer uma reincidência em transgressão grave. Se ele for estável, basta o cometimento de apenas uma transgressão grave após estar no conceito C. E a outra é o decor da classe, quando afeta a honra pessoal, o decor da classe é submetido à PAD. Não tem nada a ver, esfera de responsabilidade totalmente independente, esfera administrativa. Então, uma questãozinha bacana, trouxe principalmente artigo 39, parágrafo 7 e 8º da Constituição Estadual, então cobrou essa temática lá. O que eu fiz aqui? Eu trouxe o que eu achei de mais interessante de Constituição Estadual. Tanto nessa questão quanto na próxima. Por quê? Se cair, vocês vão fechar o que cair de Constituição Estadual. O que fala lá? Os principais. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do Estado. E a graduação das praças pelo comandante-geral. Lá na Constituição não fala da graduação. Mas o Estatuto, o Enem, como cai na prova, fala. Então pode ser que eles joguem um peguinho aí. A Constituição fala da patente, não fala da graduação, mas é interessante a gente saber. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanente será transferido para a reserva, naturalmente. Não tem como ele exercer os 2 cargos. Ele vai para a reserva não remunerada. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporário não eletivo, ou seja, não foi eleito, não participou de nenhuma eleição, ainda que de entidade de administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, somente será promovido por antiguidade e terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva e será, depois de 2 anos do afastamento, contínuo ou não transferido para a inatividade. Isso aqui cai muito, por isso que eu grifei aqui o que é interessante. Primeiro, tem que ser um cargo temporário, não eletivo. Aí o que acontece? Isso aí são o quê? São aqueles militares que são acionados para trabalhar, por exemplo, num tribunal. Às vezes o cara tem um contato lá, consegue, ou tem uma expertise diferenciada, aí é chamado para trabalhar num tribunal, é chamado para trabalhar em algum órgão público. A PM vai e fornece esse militar, né, para que ele possa trabalhar durante esse período. E durante esse período, o que acontece com ele? Ele fica agregado. O que é agregado? Todo mundo aqui, como aqui todos são militares, vocês sabem o que é agregado. No quadro de acesso,
ele sai do quadro de acesso, deixa de ocupar a vaga e ele vai perdendo ano base. Então a turma dele vai subindo nas promoções e ele vai ficando agregado. E ele só é promovido por antiguidade. Então ele, por exemplo, se ele era primeiro terço na turma dele, ficou 2 anos afastado e já está na primeira leva de promoção, ele vai perder as 2 levas de promoção. E vai sempre ser promovido por antiguidade, ok? Mas acontece, aí fica, isso é critério do militar. E o tempo dele é contado para fins de inatividade. Ele não vai perder esse tempo, não. O tempo que ele fica... Isso aqui não tem nada a ver com licença para tratar de interesse particular. É uma concessão, vamos falar assim, da instituição para com um órgão público, que precisa do militar, pede, e a PM fala, não, beleza, eu vou ceder, ele vai ficar agregado. E a Constituição Estadual também fala isso. O EMEN também fala. Então ela praticamente copia, né? O EMEN copia a Constituição. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode ser filiado a partido político. Costuma cair. E eles colocam, pode ser filiado? Não pode. Se ele está de serviço, ele está na ativa, não pode. E a última aqui, ao militar são proibidos a sindicalização e a greve. Isso aí está pacificado, inclusive, no âmbito do STF. Nós não podemos fazer greve. Por quê? Porque nosso serviço é de ordem pública. Se a PM parar, vira uma tragédia. Então a gente tem que... Não pode entrar de greve. Não tem essa opção. Questão sobre Código Penal Militar. Estou seguindo lá, hein? O que eu falei. Essa aqui já do CFS. De acordo com o CPM, marca a alternativa correta. Comete um crime militar de violência contra militar de serviço, o terceiro sargento que, estando escalado como comandante de guarnição, agride um subtenente que exercia função de CPU. E aí, ele comete esse crime ou não? Falso. Falso por quê? Ele comete crime superior. Vamos lá verificar? Primeiro, todos sabem que na esfera penal a gente só faz interpretação o quê? Restritiva. Eu não posso fazer analogia em malam partem, eu não posso fazer interpretação extensiva. Então eu tenho que focar na letra da lei. Primeira coisa que você tem que olhar, o artigo 158, que fala sobre a violência contra o militar de serviço. Ele tem previsão de CPU na redação dele? Não. Ele vai falar o quê? De oficial de dia, de serviço ou de quarto, que são os cargos dos oficiais, ou de sentinela, vigil, plantão, são os cargos exercidos pelas praças. Então você não pode fazer analogia em malam partem e falar que o CPU é um oficial de serviço. Não pode. Então, por isso que não vai enquadrar no crime de violência contra militar de serviço, ok? Então, o próprio Jorge Sérgio de Assis coloca essa situação, o CPU não entra. Não adianta você querer fazer analogia em malam partem. Então, por isso que a questão é falsa. A letra B, comete o crime militar de desrespeito a superior, um terceiro sargento que desrespeita um segundo sargento diante de um servidor civil da PMMG. Onde que está o erro aqui? Tem que ser diante de outro militar. Artigo 160, esse diante de outro militar cai demais, né? Então a gente tem que focar nisso aí. Desrespeito superior tem que ser diante de outro militar. Diferente do desacato, viu? Aproveitando a deixa, o desacato não há necessidade de ser diante de outro militar. O desacato é um crime mais grave, ok? A alternativa C... Os militares que se reunirem agindo contra a ordem recebida de um superior ou negando-se a cumpri-la cometerão um crime militar de revolta. Porém, se os agentes estavam armados, passam a cometer o crime de motim. Inverteu. Questões da PM, eu acompanho diversas aí. Cobra demais isso aqui, ó. Inverter revolta com motim. Então, assim, por isso que eu coloquei isso aqui. O pessoal costuma muito querer fazer essa inversão. A gente sabe que o motim não tem arma, o revolta tem. E a próxima aqui, comete o crime militar de recusa de obediência, um cabo que expressamente se nega a cumprir a ordem de um terceiro sargento, comandando o destacamento no sentido de cancelar o deslocamento da guarnição que iria recolher o turno de serviço para que fosse prestado um apoio a outra guarnição que estaria em dificuldades em uma abordagem policial. É a questão correta. Então, por quê? Porque é sobre assunto ou matéria de serviço. A recusa de obediência tem que estar ligada a isso. Assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei. Então a gente tem que sempre lembrar. Eu coloquei um exemplo aqui, tenente manda o sargento fazer um relatório de serviço e ele se nega. Vai cometer o crime de recusa de obediência. O bem jurídico tutelado aqui é a autoridade e a disciplina militar.
Sujeito ativo é o militar e só subordinado. É um crime militar próprio, porque está previsto só no Código Penal Militar e pode ser praticado só pelo militar e não admite coautoria. No motim, se houver coautoria, vai ser motim ou revolta, dependendo da situação. Como é que pode especificar isso melhor aí? Só serviço, assunto matéria de serviço? Tem que estar relacionado às funções do militar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tô lá no quartel, vou ministrar uma aula, eu viro para você e falo assim, busca para mim uma jarra de suco lá na seção, lá na 119 CIA. Aí é desobediência. Não, aí eu te pago uma missão dessa, não tem nada a ver com o serviço. Não tem nada a ver. Agora busca um retroprojetor lá para mim para eu ministrar uma aula aqui. Já tem relação com o serviço. Então a gente tem que verificar no caso concreto se tem relação com o serviço. Se não tiver relação com o serviço, não vai ser considerado o crime de recusa de obediência. Pode ser considerado outro crime? Pode. Aí a gente tem que fazer a análise do contexto. Então tem que ter relação com o serviço, não pode ser uma coisa particular. Aí, por exemplo, se eu puder voltar só um pouquinho, por exemplo, se o tenente manda o sargento fazer o relatório, o sargento fala que ele não faz, aí é descumprimento de ordem. Aí seria outro crime. Não, o sargento falou que vai fazer o relatório, aí ele não faz. Aí a gente vai entrar na desobediência e recusa de obediência. Eu vou trazer no final lá a diferença entre os dois. Tem uma diferença básica, mas é um dos bizus que eu vou trazer antes da prova para vocês, que nunca caiu. Então, assim, eu acho que a gente pode focar. É porque o Código Penal Militar, vocês vão ver, depende muito do caso concreto. Então tem que pegar as palavrinhas. Se for, e normalmente a questão dá. Aqui fica bem claro que está relacionado ao serviço. Matéria de serviço. Então fica claro para você responder a questão. E depois eu vou mostrar uma diferença básica entre a desobediência e a recusa de obediência. No final eu vou trazer uma tabelinha aí. Continuando então, essa aqui é a verdadeira. Vamos para a próxima aí. Eu coloquei duas questões de CPM, mas para a gente focar. Pelo expresso no artigo 9º do Código Penal Militar, são considerados crimes militares em tempo de paz. Letra A. Os crimes previstos na legislação penal quando praticados por militar da reserva contra civis. Por que é falso? Militar da reserva nunca pratica crime contra civil. Eu vou trazer duas tabelinhas aqui que vocês vão fechar a prova se cair alguma coisa sobre o artigo 9º. Fica fácil para fechar. Aqui vai cobrar qual o inciso do artigo 9º? Inciso 3. Então eles vão bater no inciso 3, falando sobre a prática de crime militar tendo como sujeito ativo o militar da reserva e o reformado. Aí eu vou mostrar uma tabelinha aqui que vai facilitar para vocês. Então é errado a alternativa A. B. Os crimes previstos no Código Penal Militar praticados por militar da reserva em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade. É uma das alíneas do inciso 3. Tem dois requisitos. Lugar sujeito à administração militar é o LSAM mais o militar da ativa. Ok? A gente vai ver isso aí. Tá? A B que está correta. C. Os crimes previstos no Código Penal Militar praticados por militar reformado contra o patrimônio sob administração pública civil. Olha o erro da questão aqui. Ó. Eles metem uma palavrinha lá, se fosse militar era certo. Mas colocou um civil ali para confundir. Os crimes previstos no Código Penal Militar praticados por militar da reserva contra o patrimônio sob administração pública ou civil de novo. Então, para confundir, essa tabelinha aqui é importante, porque ela vai resumir o inciso 3. Tá lá, ó. Primeiro, quem que é o sujeito ativo do inciso 3? Militar da reserva ou reformado. Quando que ele pratica crime militar? Nessas situações aqui. Primeiro, se ele praticar contra o patrimônio sob administração militar, ou se ele praticar contra a ordem administrativa militar. Então tem que ser um crime contra o patrimônio ou contra a ordem administrativa, senão não vai ser considerado crime militar. Segundo, tem que ser em lugar sujeito à administração militar e contra militar da ativa. Ou funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício da função, oficial de justiça, por exemplo. Funcionário do Ministério Militar, eles consideram que esses funcionários trabalham na Justiça Militar da União. O nosso não tem. Então não costuma cobrar isso em prova. Então aqui, lugar sujeito à administração militar e contra militar da ativa. A terceira situação, contra militar, resumindo, de serviço.
A gente coloca o bizuzinho do FAVOPAME, mas é militar em formatura, acampamento, vigilância, observação, prontidão. Peguei as primeiras letras ali. Serviço. Então, se ele pratica contra o militar em serviço, vai poder cometer o crime militar. Vocês vão ver que é bem diferente do militar da ativa. Aqui o militar da reserva da reforma é só nessas situações e não tem contra civil. E a última é também militar em contra militar em serviço, militar em função da natureza mental, desempenhando serviço de vigilância. Então essas são as situações, as 4 situações em que o militar da reserva e da reforma vai cometer crime militar. Somente essas, ok? Aí a questão correta é a B, nós já falamos. Aproveita a oportunidade para falar da mudança do inciso 2. Que é mais um bizuzinho aí, que veio com a Lei 3.491 de 2017, que mudou o inciso 2 e colocou lá que os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. O que fez essa alteração? Ampliou a competência da Justiça Militar, não só em termos de investigação, mas também em termos de processo de julgamento. Então hoje a quantidade de inquéritos policiais militares aumentou. Por que vai aumentar? Porque abuso de autoridade agora é nosso, tortura agora é nosso, se for praticado em serviço ou em razão da função. Então, se qualquer crime praticado em serviço, em razão da função, é nosso. Aí eu coloquei aqui, ó, disparo de arma de fogo, estatuto, qualquer crime, legislação penal, quantos que nós temos no Brasil, no ordenamento jurídico? Eu chuto mais de 200. Se pegar o Vadimeca aí, vocês vão achar umas 80. Mas se fizer uma análise do ordenamento como um todo, mais de 200. Então ampliou demais. Antes a gente tinha que ter a previsão semelhante no CP para ser considerado crime militar. Hoje não precisa mais. Então por isso tirou a tortura e o abuso de autoridade que antes era investigado pela Polícia Civil, agora passa a ser investigado pela Polícia Militar. Ok? O que eu coloquei aqui de interessante para guardar? Vamos deixar o inciso 1 para lá, vamos focar aqui nesse quadro aqui, depois a gente comenta o inciso 1. Mas basicamente, quem que é o sujeito ativo do inciso 2? Militar da ativa. Quais são as situações que ele comete crime? Militar da ativa contra militar da ativa. Exemplo, Maria da Penha. Maria da Penha agora vai ser julgada, investigada e julgada na Justiça Militar. Vai ser aplicadas as medidas protetivas de urgência? Aí já é outros 500. Aí a gente já tem que fazer a análise de jurisprudência que não cai na prova de vocês. Mas basicamente, possivelmente, o que tem decidido? O STJ já tem 2 decisões, falar bem rápido. Ele tem decidido que aspectos processuais aplicam-se de imediato, então entende que vai aplicar, e aspectos penais vai retroagir só se for para beneficiar o réu. Então, praticamente, se o cara praticar um crime hoje, ele já vai enquadrar, não vai precisar retroagir. Por quê? A lei é de 2017. Então, ativa contra ativa, eu vou pegar um exemplo, Maria da Penha, agora é julgada na Justiça Militar. Ok? Como que a Justiça Militar vai lidar com isso? Não sei. Eles devem estar... Porque mudou todo o cenário para eles, de processo de julgamento. Eles tinham um rito padrão, que era o CPPM, agora vão ter que lidar com outros ritos processuais. Assim como nós na investigação. Por exemplo, se eu pegar um IPM de Maria da Penha, eu vou ter que aplicar uma medida protetiva para a militar que está sendo agredida, ameaçada, usando a lei da Maria 11.343, mais o Código Penal Militar, inciso 2 aqui do Código Penal Militar. Militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, conta civil ou militar da reserva ou reformado. Ok? Então, se praticar qualquer crime em lugar sujeito à administração militar contra essas pessoas, vai ser considerado crime militar. Qualquer um, né? Então, se ele praticar qualquer tipo de crime previsto em qualquer legislação, vai ser crime militar. O que cai mais? Em serviço em razão da função. Então, hoje, qualquer crime que o militar praticar em serviço ou em razão da função, ele vai ser julgado na Justiça Militar. Então, se ele está traficando droga, usando da função dele, ele vai ser julgado na Justiça Militar. Investigado por parte da instituição e processado e julgado lá. Ok?
vai aplicar a lei de drogas ou não, isso aí também não vou entrar no mérito, porque não cai na prova de vocês. Mas é basicamente aquilo que eu falei, que o STJ já pacificou. Em período de manobras ou exercícios contra civil, militar da reserva ou reformada e contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Um exemplo de crime que eu dou é disparo de arma de fogo. Militar antes disparava arma de fogo dentro do quartel, não dava nada. Para não falar que não dava nada, dava um relatório e ele respondia administrativamente. Agora não. Agora ele vai responder criminalmente. Inclusive tem que fazer o APF dele. Então assim, a gente tem que começar a pensar. E o TCO? A PM vai fazer TCO de militar se o crime for de menor potencial ofensivo? Não vai, porque não está regulamentado. Mas o correto seria fazer o TCO, porque a Justiça Militar Mineira aplica a Lei 9.099. Então assim, a lei é nova, de 2017, só que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre ela, ok? Eu não falei do inciso 1, mas o inciso 1 são aqueles crimes que estão previstos no Código Penal Militar e não tem previsão semelhante na legislação penal comum. Um exemplo, publicação ou crítica indevida. Publicação ou crítica indevida, independente do sujeito ativo e do sujeito passivo, ele vai ser crime militar. Ou seja, ele não tem requisitos, não precisa estar em lugar sujeito de administração militar, precisa estar Então, se, por exemplo, o militar está de férias lá no exterior e manda um áudio no grupo do WhatsApp criticando o comandante dele, ele pode estar de férias, ele está cometendo crime militar. Por quê? Inciso 1. O crime só está previsto no CPM. E a extraterritorialidade do CPM ela é incondicionada. Então, assim, é um crime grave. Então, se eu estou lá participando, não vamos falar nada da PM, encontro com um major lá num resort, lá no Caribe. Não gosto do cara, vou discutir com ele. Violência ou... Independente do crime, se eu bater nesse major lá, sabendo que ele era major, eu vou lá e agora eu vou aproveitar que eu estou aqui no resort, vou quebrar o nariz do major. Vai responder, violência contra o superior, porque é um crime previsto só no CPM, não tem condicionante, eu não preciso ter condicionante, basta estar previsto no CPM, é o inciso 1, por isso que eu não falei dele, ele não foi alterado com a lei, continua a mesma coisa. Quinta questão é a P. Terceiro Sargento, Código Penal. Durante uma consulta médica, uma mulher de 35 anos foi submetida a um exame no qual precisou ser sedada. Posteriormente, foi descoberto que durante o procedimento o médico teria tido relações sexuais com ela enquanto estava sob efeito sedativo. Desse modo, com base no Código Penal, no que tange aos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, o médico cometeu o crime de estupro de vulnerável, importunação sexual, que é um crime novo, estupro comum ou sedução. Estupro vulnerável, porque a mulher estava sedada. Então, o que o estupro de vulnerável, que é o 217A, fala? O que essa questão queria fazer com o candidato? Confundir ele. O cara olhava a idade e falava, 35, então saiu do estupro de vulnerável, porque estupro de vulnerável é 14. Não, toma cuidado. O parágrafo 1º do 217A, ele fala que incorre na mesma pena quem pratica lá a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou doença ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato ou, que é da questão, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, assim, pegou um parágrafo do 217A para confundir o candidato de uma idade acima de 14 anos, mas tinha que saber que era estupro de vulnerável. É um crime hediondo também. Então, recebe aqueles agravamentos lá em termos processuais e até investigatórios, né? Rapidamente, sobre estupro de vulnerável, pegou essa terceira situação. Ele é um crime que tem como bem jurídico tutelado a liberdade e a dignidade sexual, desenvolvimento sexual. É um crime de mão própria, no caso da conjunção carnal, só o homem que pode praticar, e comum nas demais situações, a mulher pode praticar também os atos libidinosos. Por exemplo, a mulher praticar sexo oral com um menino de 13 anos, vai enquadrar. É um crime próprio em relação à vítima, tem que ser menor de 14 anos, ou portador de doença mental, vamos resumir, ou não pode oferecer resistência em virtude de uma situação, que é o caso da questão, estava sedado.
O elemento subjetivo é o dolo, se consuma com a penetração parcial ou total do pênis na conjunção carnal ou com a prática do ato libidinoso. É cabível a tentativa e um crime de ação penal pública incondicionada. Ok? Tanto o estupro de vulnerável quanto o estupro agora é ação penal pública incondicionada. Eu vejo que as questões da PM gostam de cobrar muito crime contra a dignidade sexual. Okay? Então a gente tem que ficar atento. O que eu trouxe aí de bizu? A súmula 593 do STJ, que fala que é irrelevante o consentimento da vítima. Então, ela tem 13 anos, ela aceitou, vai enquadrar. Eles são namorados, ele tem... ele tem 13 anos e ela tem 12. Os dois vai cometer ato infracional. É o famoso estupro bilateral, mesmo que seja namorado. Então, abaixo de 14 não enquadra. Ok? E a questão da exceção de Romeu e Julieta, eles estão juntos há 5 anos, vai configurar do mesmo jeito. Então, abaixo de 14, a lei protege, não aceita, não pode, em hipótese alguma, praticar a conjunção carnal, sob pena, ou o ato libidinoso, sob pena de incorrer em estupro de vulnerável, ok? Outras decisões aqui, independe se a vulnerabilidade é temporária ou permanente, poderia a questão jogar um pouco mais de dificuldade, porque ali foi uma vulnerabilidade o quê? Temporária. Mas o STJ já falou, não, independe, pode ser temporário ou permanente, é estupro. Mesmo sem contato físico, vocês vão ver que os tribunais eles batem muito nessa tecla, né? Não precisa de contato físico, principalmente porque é menor de 14 anos. Outro exemplo, passar as mãos nas coxas e seios por dentro da roupa de uma criança menor de 14 anos, vai configurar também. O que eu trago interessante também? O crime de importunação sexual, que veio em setembro do ano passado. O que ele fala? Praticar contra alguém ou sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. É um crime novo que revogou essa contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Interessante, ele já veio revogando a contravenção, é de ação penal pública incondicionada e é uma infração de médio potencial ofensivo. Então ele revogou a contravenção, trouxe um crime novo e não caiu em prova ainda, pode ser que caia. Como é que é? Dá um exemplo aí desse? O exemplo mais claro é o do metrô, de ônibus, aqueles tarados de ônibus que ejaculam nas vítimas dentro do ônibus. Na verdade, esse crime aqui veio por causa disso. Você pode ver que toda vez que acontece um fato notório, o legislador vai lá e bota um crime para resolver, como se o direito penal fosse resolver o mundo. E a gente sabe que não resolve. Semana passada teve uma situação lá no Sinhá da México, não sei se eu estou sabendo. Não. Um cara, funcionário da rede, prioridade e tal, uma polícia em dificuldade lá no Sinhá. É Sinhá mesmo? Sinhá. Nós chegamos lá. Resumo da história. Era um agente penitenciário que estava de segurança lá e segurou um cara. O que o cara fez? O cara aí, já tinha uns 2 meses que ele estava indo lá no mercado e mexendo com a menina lá no caixa. Não sei a idade dela, mas possivelmente era maior, né? E nesse dia lá, o que ele fez? Ele chegou lá no caixa, com o zíper aberto, falou algumas coisas com ela lá e pôs a mão no ombro dela, passou a mão nela em algum lugar, não nas partes íntimas. Entraria nesse caso. Eu entendo que enquadra, porque aqui ele está satisfazendo a lascívia dele. Sim, porque nós discutimos dentro da viatura se era estupro, se era importunação sexual. Na verdade, o legislador, assim, ao meu ver, ele tinha que manter a importunação ofensiva ao pudor. Porque aí o policial teria 3 gradações. No caso concreto, ele podia ver se era contravenção, se era importunação, se era estupro. Porque antes a gente ficava entre a contravenção e o estupro. Sim. Por exemplo, eu peguei um caso uma vez que o rapaz fez mais ou menos isso aí. Ele foi num estabelecimento, mexeu com a mulher do caixa, fez gracejos com ela lá, não passou a mão, mas fez gracejos. E ela falou que ele tirou foto dela e tal. Eu cheguei lá, a guarnição estava prendendo ele por estupro. Aí eu peguei e falei, não, vamos conversar. Tomei o celular, vi se tinha foto.
Aí a gente fez meio que uma análise ali do contexto para verificar. Porque se enquadrar o cara no estupro, é muito grave, a pena é grave. Então a gente tem que pensar no caso concreto. Agora você tem que pensar, você vai ficar entre a importunação e o estupro. Para mim, teria que manter essa contravenção para a gente ter esses 3 níveis de gradação, mas não Mais tem. leve um pouco, né? Porque aí já é direto a reclusão, né? Isso, já é 1 a 5 anos, já não cabe nem fiança pelo delegado. Então, Já vai para o juiz. Então, assim. possivelmente esse cara agarrou, porque eu não sabia dessa mudança, eu lembrava da importunação. Isso. Próxima questão. Aqui já a alternativa então é o estupro de vulnerável. Vamos para a próxima questão agora sobre CPP, Código de Processo Penal. Sobre a busca e apreensão nos termos do CPP, marca a alternativa correta. A. Muito embora a realização da busca pessoal dispense mandado judicial, não basta para a sua realização a existência de apenas fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida alguns objetos mencionados no CPP relacionados com a busca pessoal domiciliar. Correta ou errada? Errada por quê? Não basta a fundada suspeita. Busca pessoal basta a fundada suspeita. E o outro erro também, domiciliar. Não tem nada a ver. Busca pessoal, fundada suspeita. Busca domiciliar, nós vamos falar mais à frente. Tem seus requisitos, não é assim. Então está errada a alternativa A. B. A busca em compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, ou mesmo em um quarto de hotel ocupado, obedecerá ao mesmo regramento aplicável à busca domiciliar. É a questão, né? É a alternativa. Então, quando compartimento não aberto ao público, tem privacidade, não tem acesso ao público, tem que ter o quê? Flagrante delito ou mandado, ok? Quarto de hotel desocupado, você pode entrar. Ocupado também com mandado ou flagrante. Vamos resumir assim, né? Então está correta a questão, está relacionada à busca domiciliar. C. As buscas domiciliares serão executadas de dia, independente se o morador consentir que se realize à noite. Pode consentir que realize-se à noite. É o consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal de exclusão da licitude. Ela não está prevista, por isso que é supralegal. Então, consentimento a qualquer momento. A gente vai mostrar uma tabelinha bisurada aqui. D. Quando do cumprimento de um mandado judicial que autoriza a busca domiciliar, o executor, após adentrar na casa, lerá o mandado ao morador ou a quem o representa. É antes. Isso aqui confunde, por quê? Quando nós cumprimos mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas, é isso aqui que acontece. A gente entra primeiro, depois lê. Mas por que a gente faz isso? Senão vai perder o quê? A droga. Porque se você bater na casa do traficante e falar, meu amigo, eu posso entrar aí? Você já escuta a descarga correndo na alta. Então, por isso que a gente utiliza desse artifício, que inclusive é amparado pela jurisprudência, porque justamente vai perder a prova se eu chegar e falar. Isso é muito semelhante àquela questão do inquérito, né? Eu tenho que dar acesso ao inquérito ao advogado, mas de diligências concluídas. Eu não vou virar para um advogado e falar assim, vou cumprir um mandado de busca e apreensão. Amanhã na casa do seu... não vai dar certo. Então isso é muito lógico. Eu não posso ler um mandado antes para uma pessoa, para um traficante que eu vou cumprir fazer uma busca e apreensão na casa dele. Então tá aqui os fundamentos, cobrou o 244, cobrou o 246, 245 do CPP, que cai na prova de vocês. Em termos de bizu, o que eu passo? Casa, resumindo, casa, para ser considerado domicílio, casa, né, para fins de ingresso, o que eu tenho que olhar? Não acesso ao público e privacidade. Essas duas palavrinhas. Não tem acesso ao público, tem privacidade, é considerado casa. Então entra um boteco, onde tem acesso público, beleza, posso entrar como policial. Do balcão para dentro, alguém entra lá? É um acesso mais privado, não é? Tem privacidade? Tem. Não tem acesso ao público? Não tem. Então é considerado casa. Ali eu só posso entrar com mandado. Exemplo, carro onde a pessoa mora, casa. Bolé de caminhão, aí tem uma discussão grande aí na doutrina e jurisprudência. Mas eu entendo que discussões relativas a direitos e garantias fundamentais têm que ser restritivas. Então eu não posso falar que bolé de caminhão não é casa.
Se tem privacidade, não tem acesso ao público, é casa. Ah, mas o caminhão está transitando, não está. Alguns escutam isso aí, né? Ah, se o caminhão estiver transitando, não é casa. Se estiver parado, é casa. Eu não vou entrar nesse método. Por questão de vocês também, a PM não vai querer cobrar uma questão desse... uma questão que gera polêmica, que vai gerar muito recurso. Então, olha lá, qualquer compartimento habitado é considerado casa, inclui sua estrutura, quintal, não é só o local, não é só a edificação. Aposento ocupado, hotel, pensão, motel ocupado é casa. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão é casa, escritório e aí vai. Ok? Veículo, em regra, não é considerado casa. Fundado suspeito, você pode fazer busca. Desde que a pessoa não more lá no veículo, um trailer, aí sim vai ser considerado casa. Já conheci um cara que morava dentro do veículo. Veículo mesmo, veículo de passeio. Casa, não posso entrar. Se ele mora lá, ele pegou o veículo, estruturou ele como uma casa, vai ser considerado casa. O que não compreende? Casa. Hotel, hospedaria, se não tiver ocupado, ok? As áreas comuns, acesso ao público. Então, posso entrar. Taverna, boate, casa de jogo, também não é considerado, acesso público. Habitação usada para a prática de infrações penais. Isso aqui traz o CPPM que traz essa figura aqui, né? Coloquei aqui só para vocês terem conhecimento, mas lógico, se está ocorrendo flagrante delito, não há necessidade de mandado. Aqui um bisuzinho, durante o dia eu posso entrar com mandado judicial e de dia ou de noite com o consentimento do morador para prestar socorro em desastre e flagrante delito. Então, flagrante delito e o consentimento, dia ou noite, dependendo do horário. Então, eu chego na residência, o pessoal autoriza eu entrar, fechou. Pode ser de dia, pode ser de noite, não tem essa restrição. Próxima questão aqui, do CEGESP 2019. Vamos falar agora sobre a resolução 213. Resolução pequena, dá para ler ainda de hoje para amanhã, 2 folhas, 3 folhas no máximo. Conforme, considerando estabelecida a resolução 213, que dispõe sobre a apresentação de toda a resolução 168, que vai falar sobre a audiência de custódia da Justiça Militar, e o texto estabelecido na Constituição Federal marca a alternativa correta. A resolução 213 e a 168 foram instituídas sob o fundamento que exige a apresentação do preso à autoridade judicial. E aí? A resolução 213 e a 168, as duas falam sobre a audiência de custódia. De onde veio a audiência de custódia? Da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica. Ele que determina que todo preso tem que ser conduzido na presença da autoridade judiciária. O Brasil adotou isso aí e criou essa questão da audiência de custódia, que tem gerado muitas discussões, porque basicamente a audiência de custódia é para o quê? Ver se o preso que você foi agredido, você foi violentado, você foi torturado, basicamente isso, ver se a prisão foi legal. Você não pode produzir provas, você não pode fazer nada, é só para ver isso. Aí você gasta um promotor, um defensor e um juiz para ver isso. Então, assim, é uma demanda muito grande para um poder judiciário pequeno em termos de efetivo que a gente tem hoje no país. Está sendo discutido já a extinção dela, mas por enquanto está em vigor. Como é que é? Tem um estado aí que eles já estão fazendo audiência de... Eu vi, é uma juíza lá de Goiânia, né? Já aproveitou e já fez uma instrução durante a audiência de custódia. Está querendo forçar uma mudança legislativa, uma mudança na normativa, né? Mas por enquanto não está autorizado, está descumprindo normativa interna lá do CNJ. Ela está fazendo instrução e julgamento, já produzindo prova durante a audiência. B. A resolução 213 e a 168 são idênticas e aplicam-se aos mesmos destinatários. Negativo. 213, crime comum, 168, crime militar. C. Resolução 213 e a Constituição descrevem a prisão como uma medida moderada que se aplica nos casos expressos em lei. Excepcional. Prisão, gente, é sempre excepcional. É a última, não é nem a última, é a extrema ratio, né? O direito penal é a última ratio e a prisão é a extrema ratio. É em última ocasião que você vai fazer. A tornozeleira também. E
Isso, a tornozeleira eletrônica é uma das medidas cautelares, que a gente vai falar que cai na prova, artigo 319 do CPP. E a D, a resolução 168 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, regulamenta que o militar preso não caberá habeas corpus nos casos de prisão por transgressão disciplinar ou crime propriamente militar. Primeiro que ela não fala nada sobre isso. O que eu trago de mais importante aqui? No caso da PMMG não existe mais a prisão disciplinar, mas tem estados que tem. Então, discussão jurídica sobre isso. A Constituição fala que não cabe habeas corpus em prisão disciplinar. A Constituição fala isso, mas a gente sabe que a jurisprudência não concorda. Para ela, se violou a lei ou violou a Constituição, cabe. Então a gente tem essa discussão aí, mas não vai cair na prova de vocês só para fins de conhecimento. Aqui está. É a alternativa A, né? As outras aqui nós justificamos aí, ok? A resolução 168 não vai falar sobre isso. Próxima questão, Constituição Federal. Eu tenho até 6, né? Acho que vai dar tempo. Quanto à competência da Justiça Militar Estadual prevista na Constituição, é correto afirmar que as ações judiciais contra atos disciplinares serão julgadas pelos juízes de direito e juiz militar. Correto ou não? Ações judiciais contra atos disciplinares. Um exemplo, movimentação por conveniência de disciplina. Eu não concordo, vou entrar com um mandado de segurança. Onde que eu entro? Justiça comum ou militar? Justiça militar. E quem que vai julgar? O juiz ou o Conselho de Justiça? Conselho de Justiça. Juiz. É o juiz. Juiz de direito do juiz militar. Ok? Então essa aqui está correta. B, depois eu vou dar o bizuzinho, vou trazer lá o que cada um julga. Isso aqui cai, viu? Está tanto na Constituição Federal, na Estadual e até cai muito essa questão essa divisão de competência, né? Principalmente da primeira instância. Mas a gente vai mostrar um bizu depois. Os crimes militares dolosos contra civil serão julgados pelo Tribunal do Júri. Contra a vida. Toda vez que falar de crime doloso contra a vida de civil, tem que ter os 3 requisitos. Tem que ser doloso, tem que ser contra a vida e tem que ser contra a civil. Lembra desses 3. A PM cobra demais isso. Eles vão lá e tiram o doloso, não bota nada. Ou bota culposo. Eles tiram contra a civil, ou eles tiram contra a vida. E deixa o candidato ali. Não, mas então lembra, tem que ser doloso, tem que ser contra a vida, tem que ser contra a civil. Isso dá uma canência aí. Confunde. Isso aqui é pegadinha. Então tem que ser doloso contra civil e contra a vida, para ser julgado pelo Tribunal do Júri. E hoje é Tribunal de Júri, viu? A lei 3.491 fala Tribunal de Júri, não é mais justiça comum. Eu não falei sobre isso, mas é porque não dá tempo, mas ela trouxe alterações também nos parágrafos. C. Caberá ao Conselho de Justiça processar e julgar os crimes contra civis. Quem julga crime contra civil? Juiz de direito e o juiz militar. Ele julga ações judiciais contra atos disciplinares e julga crime militar contra civil. É a competência dele. O resto vai para o Conselho de Justiça. Basicamente, resumir o que cai na prova. Mas a gente vai ver isso aqui, de bizu. D. Compete aos juízes de direito e do juiz militar processar e julgar singularmente sobre a perda do posto da patentes oficiais e da graduação das praças. Quem que julga isso? Segunda instância, Tribunal de Justiça Militar. Olha lá, cobrou o artigo 125, parágrafo 5º, que é a alternativa correta. Aqui, extraiu contra a vida, para confundir. Aqui, confundiu o Conselho de Justiça com o juiz. E aqui também confundiu o TJM com o Conselho de Justiça. Justamente para deixar o candidato. Basicamente, como que funciona a primeira instância da Justiça Militar Estadual? Estadual, viu? A federal mudou muita coisa, mas não vai cair na prova de vocês. Primeiro, são 3 auditorias sediadas lá em BH e é composta por Conselho de Justiça e Juiz de Direito do Juiz Militar, que é um juiz concursado. Ele não é militar, ele passou um concurso para juiz militar. Existe o concurso de juiz militar a nível estadual. Não existe para promotor. O Ministério Público não. Lá é adido. A pessoa fica adida na Justiça Militar para atuar lá, mas para juiz existe. Um dos concursos mais difíceis aí. O Conselho de Justiça ele é dividido em especial e permanente. O especial para julgar os oficiais e o permanente para julgar as praças. O especial tem 5 membros
que é um oficial superior, major, tenente-coronel ou coronel, 3 oficiais, independente se é superior ou não, e um juiz civil, juiz de direito. Eu falo civil, mas tem majores lá mas são concursados. Ele era major na ativa, passou para concurso, virou juiz um concurso comum, não é porque ele era militar. É sorteado para o processo, então ele não tem tempo de exercício de jurisdição, ele é sorteado para o processo, ok? Processo e julga os oficiais e praças correios. E o permanente são 5 membros, um oficial superior, 3 oficiais até capitão, tem essa diferenciação, então tem que ser até capitão. E aqui não, pode ser 3 oficiais, por exemplo, um tenente-coronel e 3 major. Aqui não, é até capitão, para julgar os praças. Mais um juiz de direito e é sorteado para cada 3 meses. Então, o Conselho de Justiça Permanente, ele é sorteado para julgar diversos processos. Nos 3 meses que ele está trabalhando, vai julgar os processos que for distribuído para eles. Diferente do especial, para julgar o processo do oficial. Vai julgar um crime militar praticado pelo oficial. Cada réu é um conselho diferente. Isso, para cada réu é um conselho diferente. O Conselho de Justiça ele é competente para julgar o quê? Depende, se for especial ou oficial, se for permanente, os praças. Os crimes? Todos os crimes que não caem nessas 2 situações. Então, lá, se for crime contra civil, é o juiz. Se for crime se for ação judicial contra a disciplinar, é o juiz singular. Então, é o juiz sozinho, vamos falar assim, monocrático, né, ou singular, tanto faz. E ele julga essas 2 situações. O que não foi isso aqui, vai para o Conselho de Justiça. Ok? Um exemplo, o crime de publicação crítica indevida, ele é julgado pelo Conselho de Justiça. Porque ele não ofende nenhum civil, ele vai ofender a própria instituição. Ok? Os demais crimes vão para o conselho, aí a gente já falou, lembrando da exceção que é o crime doloso contra a vida, tribunal de júri. Esses conselhos aí, o juiz é só um voto. É só um voto. Inclusive eu fui num julgamento ano passado em que o juiz aplicou a transação penal, o Ministério Público representou pela transação, o juiz aplicou e os 4 oficiais discordaram do juiz. O juiz teve que concordar com os 4 oficiais. Ele é um voto. Ali é a maioria. Então, vai vencer a maioria. Questão de Constituição Federal. Interessante falar o que cai. A questão da competência da Justiça Militar, né? Processar e julgar os crimes militares. E o parágrafo 4º e o parágrafo 5º vai falar isso que a gente falou aqui. Mas de forma mais confusa. Então, você fica meio perdido. Então, com esse esqueminha aqui, fica mais fácil para você guardar. Isso aqui está previsto na Constituição Federal, Constituição Estadual e no CPPM. Então, assim, é um bizuzinho bom demais para cair em prova. E cai mesmo, ok? Próxima, 9ª questão. Sobre a Justiça Militar Estadual, nos termos da Constituição Estadual, marca a alternativa correta. O Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes oficiais da reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Onde que está o erro? É a reserva, está errado ali. B. Cabe à Justiça Militar, através dos Conselhos de Justiça, decidir sobre a perda do posto da patente. Quem que decide? TJM. C. Em primeiro grau, a Justiça Militar é constituída pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça. E em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. É a correta. Ok? E a D. Compete aos Conselhos de Justiça processar e julgar singularmente não, né? Os crimes militares cometidos contra civis e as ações. Mudou. Quem compete? Juiz de direito e o juiz militar. Ok? Então, basicamente, cobrou também, colocando mais uma questão, olha para você ver, de Constituição Estadual, hein? Cobrou no CE, na Constituição Federal, e cobrou na Constituição Estadual. Então, esse bizuzinho aqui cai demais. Esse aqui. Ok? Competência da Justiça Militar, primeira instância. O que mais que eu tenho de Constituição Estadual? Como eu falei, a gente vai passar tudo. Compete à Justiça Militar processar e julgar basicamente o que a gente falou. Olha lá, de novo, né? Falando essa competência aí. Então, basicamente tem que saber o que o Conselho de Justiça julga, o que o juiz julga e a exceção que é o crime doloso contra a vida de civil que vai para o Tribunal do Júri.
Próxima questão, CFO. Aqui sobre Código Penal Militar. Em consonância com a parte geral e a parte especial do CPM, especial artigo 9º, que regula os crimes militares em tempo de paz, e ainda em face do previsto na Constituição, analisa as assertivas abaixo. Conforme a Constituição Federal, o militar condenado à justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada de julgado, será considerado indigno com a carreira, sendo julgado, para tanto, por Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz. Verdadeira? Mais ou menos. Tem um errinho nessa questão. Onde que está? Colocou um comum ali, ó. Por isso que fica atento, que as provas da PM, ela faz isso, troca uma palavrinha, inclui uma palavrinha, confundiu o candidato. 2. Um soldado da PM, estando de folga e a paisana, ao intervir uma ocorrência policial em razão da função pública, se acaso venha cometer um crime, este será de competência da justiça comum? Falso. Inciso 2. Razão da função é justiça militar. Então, se está mesmo de folga, de férias, não interessa. Se ele agir em razão da função, nós temos esse dever, flagrante compulsório. Mas ele tem que se identificar ou não precisa se identificar? Não existe. O pessoal comenta isso. O cara tem que se identificar. Eu não concordo com isso. Você não há que se identificar. Você é policial 24 horas. O estatuto te impõe esse dever jurídico. Então, se você intervém, independente de identificação, você está intervindo porque você é polícia. Se você não fosse polícia, ia ser vítima. Não, mas então, se não intervir também, ele não comete crime. Pode responder. A gente vai falar sobre omissão imprópria, se der tempo. Se der tempo, eu vou falar sobre omissão imprópria aqui. Então, não existe essa necessidade de identificação. Algumas doutrinas falam, tem que se identificar. Doutrina. Mas não vai nessa, não. Você interviu porque você é polícia, 24 horas. Então, você vai... É flagrante compulsório, é questão da omissão imprópria, você responde pela não intervenção. Militar da reserva remunerada, nos termos da lei penal militar, comete crime de natureza militar ou lesionar outro militar reformado durante uma parada cívico-militar. Nós vimos lá o inciso 3. Militar da reserva reformado nunca pratica crime militar contra militar da reserva ou da reforma. Isso aí eu vou dar o bizuzinho aqui na resolução. Nos termos da Constituição Federal, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em leis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri no tempo de paz, quando a vítima for civil. Cadê? Tá vendo? De novo. Beleza. Crime doloso. Falou que é crime doloso? Então nem falou. Então tem que ser crime doloso contra a vida e contra a civil. De novo, questãozinho que cai direto. Aqui, ó, os fundamentos que a gente coloca aí. Só capitão, mas também tem outro também, não? Tá aqui, atos disciplinares militares, ele não é o Conselho de Justiça? Não, mas aqui fala Justiça Militar. Quando fala Justiça Militar, ele engloba o Conselho e o juiz. Aqui estão os fundamentos. Eu coloquei esse do STF aqui, não vou entrar nesse detalhe não, mas o STF considera que só o oficial tem direito a ser julgado pelo TJM, o STF. Constituição Federal, Estadual garante que é a praça também. Então assim, não vai cair isso na prova de vocês. E aqui é o bizu, ó, reserva contra reserva nunca será crime militar, reforma contra reforma nunca será. Vamos cair na questãozinha falando reforma contra reformado? Não é. Reserva contra reforma? Não é. Reforma contra reserva? Não é. Então nunca será. Mesmo Ok? dentro da academia, por exemplo. Nunca será. Mesmo em lugar sob administração militar. Então, Aí o sujeito passivo tem que ser o da ativa. isso porque o inciso 3, que é a tabelinha aí que vocês estão na apostila, fala que tem que ser o ativo. Nos termos da Constituição, e aqui o último, esqueceu de falar que é doloso e é contra a vida. Acho que essa é a última, eu acho. Em um determinado estabelecimento comercial, após ser vítima de vários furtos, o gerente instalou uma câmera de vídeo escondida que não era monitorada. Apenas gravava as imagens no interior de um vestiário, onde o cliente experimentou roupas íntimas, ficando totalmente nu. De acordo com o Código Penal Militar, marca alternativa, Código Penal Comum, marca a alternativa correta. A conduta se amolda ao crime de assédio sexual ou ao crime de registro não autorizado de intimidade sexual.
ou é atípica, ou ao modo é o crime de importunação sexual. E aí? Atípica? Interessante. Esse crime aqui, ó, esse crime aqui existe, que é o crime de registro não autorizado de crime que veio, pois é, um crime novo, um crime assim, muita gente não conhece. Então pode ser que caia na prova. Oi? É o Código Penal, né? É, Código Penal. Foi inserido com a Lei 3.772. Não sei se os senhores e as senhoras estão percebendo, as provas da PM estão cobrando muito o quê? Legislação nova. Atualizações jurídicas. Eu acho importante, porque aí mostra que o cara está estudando. Ou o candidato está preparado, o cara está sabendo, conhece a legislação, tudo que é novo. Então tá aí, ó, registro autorizado da intimidade sexual, um crime lá do Código Penal, ok? Olha lá, ó, produzir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual de caráter íntimo, crime, ok? Inclusive a montagem de qualquer tipo de cena aí com nudez. Outro crime que veio também, que esse aqui não caiu ainda, pode cair, que também de ser com a lei lá 3.718, que é o revende pornô, né? Que é a pornografia de vingança, que é o cara largar normalmente um homem, né? Larga da namorada ou da esposa e tem alguns vídeos e fotos íntimas e divulga isso num aplicativo. É crime agora, viu? Olha lá, ó. Oferecer, disponibilizar por qualquer meio. Fotografia, vídeo que contenha cena de estupro ou de estupro vulnerável que faça apologia ou induza a sua prática. Seria o caso daqueles casos que aconteceu lá nas favelas do Rio de Janeiro, né? Diversos homens estuprando uma mulher em estado inconsciente, ou também, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, que é o revende pornô. É o cara usar aquilo ali para ofender a parceira dele depois de um entreveiro. É crime agora. Isso aqui não caiu ainda não. Então estou arriscando que vai cair uma questão cobrando o revende pornô aí. CPP. De acordo com o CPP, marca a alternativa correta. O mandado de prisão não autoriza em hipótese alguma o seu executor adentrar à força na casa onde o réu se encontra. Autoriza, né? Se você tem um mandado, você pode entrar, deixa você testemunhar, tudo certinho. Tem que ser de dia. B. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido ao quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Nós temos o quê? Direito à prisão especial, pelo fato de ser militar. Eu não posso ficar numa cela comum, nem mesmo na delegacia. É quartel. Então é a questão correta. C. O CPP elencou as medidas cautelares diversas da prisão, que poderão ser impostas pelo juiz competente às pessoas indicadas ou acusadas. Da mesma forma, prevê que, no caso de descumprimento da medida cautelar, imposta caberá a prisão em flagrante de quem a descumprir. Vai caber o quê? Prisão preventiva e como extrema ratio. Então, normalmente, o que ele faz? Se ele não descumprir uma cautelar, ele aplica outra, ou ele aplica outras, mas em última hipótese, pode aplicar a monitoração eletrônica, mas em última hipótese que ele vai aplicar a preventiva. É exceção da exceção, ok? As medidas cautelares só podem ser aplicadas isoladamente? Não, inclusive cumulativamente. Um exemplo, monitoração eletrônica, fiança, pode ser, a gente vai mostrar todas elas aqui. Então tá aí cobrou 293, 300, 282 do CPP. Essa é a última, né? Sobre a audiência de custódia, prevista na resolução 213, marca a alternativa correta. Concluída a audiência de custódia, não mais subsistirá em hipótese alguma prisão em flagrante, ou seja, havendo necessidade de manutenção da prisão, deverá o juiz decretar a preventiva, desde que preencha seus requisitos legais. É a verdadeira. Prisão em flagrante até a audiência. Chegou na audiência, aí é aquelas opções. Ou relaxa, ou concede liberdade, ou prende, ou concede medida cautelar, ou prende preventivamente. São 4 opções. B. Toda pessoa presa deverá ser apresentada para a realização da audiência de custódia em até... Olha o erro aí. 24 horas, não é 48 horas. Após a realização da prisão em flagrante.
Os agentes policiais responsáveis pela prisão, presentes durante a realização da audiência de custódia, poderão ser determinados. Não pode. Agentes não podem participar da audiência de custódia. É só o defensor, juiz e promotor, mais ninguém. Durante a realização de audiência de custódia, poderão ser feitas perguntas com finalidade de produzir prova, já falamos. Uma juíza está fazendo isso lá, mas vai ser penalizada, tem que mudar a normativa. Quando não mudar, não pode descumprir. Então tá aí, cobrou artigo 8º, cobrou artigo 1º, 4º e 8º da resolução. Vamos passar agora para os bisus específicos. Nós temos 10 minutos, eu vou tentar passar em 10 minutos. Primeiro sobre CPM, olha lá, ó. Diferença entre recusa de obediência e desobediência. Recusa de obediência está lá no 63. Recusar obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente dever imposto em lei. E a desobediência? Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Ela fala basicamente isso, tem que ser uma autoridade militar. As penas são diferentes, mas vamos ver as diferenças principais. Primeiro, recusa de obediência é um crime militar próprio, por quê? Está previsto só no CPM, pode ser praticado só pelo... E a desobediência? Impróprio, por quê? Está previsto no Código Penal Comum também. Bem jurídico tutelado na recusa é o quê? Autoridade ou disciplina militar. E aqui, administração militar. Sujeito ativo, só militar. Aqui, qualquer pessoa, inclusive o superior. Inclusive o superior pode incorrer em desobediência. Um exemplo aqui, tenente dá ordem para uma torcida e um capitão não cumpre. O capitão está lá torcendo para o Galo, para o Cruzeiro, um tenente dá uma ordem para ele, ó, dispersão, uma ordem de choque, e não vou cumprir isso, eu sou capitão, vai incorrer em desobediência, ok? O objeto da ordem na recusa é assunto de serviço, matéria de serviço ou dever imposto em lei, e na desobediência é qualquer ordem legal. A ordem tem que ser legal. Recusa de obediência vincula-se à função do subordinado. A desobediência, o destinatário figura como particular, que é o caso do capitão. Nessa situação aí vai ser considerado um particular. Recusa de obediência, deve haver uma afronta direta ou indireta ao superior. Aqui não, basta deixar de cumprir a ordem legal. Se consuma com o ato de recusar, todos dois. Aqui é um crime subsidiário, se não cabe crime mais grave vai ser ele, aqui não é. E aqui não se aplica o sursi penal, aqui aplica, não há vedação. Aqui não se aplica, aqui não há vedação de se aplicar o sursi. Então, basicamente, aí um bisuzinho de penal militar que eu entendo que possa cair na prova. Diz Código Penal, o que eu trouxe? A questão da omissão imprópria. O crime comissivo por omissão, que é aquele crime em que a omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Somos nós. Lembrando que é poder e dever. Tem que fazer análise técnica também. Então, eu tenho o dever de intervir numa situação de flagrante? Tenho. Porém, eu tenho que fazer a análise técnica. Se eu ver que naquelas condições ali eu vou perder minha vida, eu não vou intervir necessariamente com arma de fogo. Eu vou ligar, alguma coisa eu vou fazer. Essa intervenção não precisa ser intervenção direta, não. Pode ser um 190, pode ser uma mensagem num grupo, ok? Você não pode ficar sem fazer nada, como agente de segurança pública. Não vou falar a diferença, homicídio, vamos bater no que eu quero. Aqui eu trago uma tabelinha que diferencia o crime omissivo próprio do impróprio, que é o que a gente quer falar. Vamos pegar o impróprio. Aqui é quando o próprio é quando a gente tem o dever genérico de agir e não age. Exemplos, omissão de socorro, aqueles crimes que são omissivos por natureza. Aqui não, o crime pode ser comissivo, mas ele se torna omissivo porque você tem o status de garantidor. Então, se eu ver um homicídio ocorrendo e nada faço, eu vou responder por homicídio. Eu me omiti, mas vou responder por um crime que é comissivo. Interessante, né? Então, é omissão imprópria. Olha lá, o agente tem o dever específico de evitar o resultado. Se não evitar, responde pelo crime. Independente se é omissivo ou comissivo. É a substituição indireta ao crime, ok? Está na parte geral, que é o artigo 13, parágrafo 2º do CP, o CPM também tem, viu? Admite tentativa. E quais são as situações? É a posição, o status de garantidor. É quando ele, por lei, tem a obrigação de proteção, vigilância e cuidado, que é o nosso caso.
ou de outra forma assumiu a responsabilidade, seria uma hipótese de uma babá, de uma cuidadora, dela ver ocorrendo um fato e não toma nenhuma medida para evitar, e com o seu comportamento criou um risco da ocorrência do resultado. Seria o caso de uma brincadeira aí de dois, que é o que a doutrina traz, né? Duas pessoas bebendo, ele brinca, não, pode pular na piscina que eu vou te salvar. O cara não sabe nadar, ele que criou o risco para a pessoa, ele vai responder, inclusive, pelo afogamento. Porque ele criou o risco para a pessoa e se colocou numa posição de garantidor. Então, vai para a linha C. A nossa é a linha A. Por lei, nós somos obrigados a intervir numa situação de flagrante compulsório. Intervir, poder, dever, análise técnica, supremacia de força e outras mais, ok? Dependendo da situação, você não vai intervir, senão você vai morrer. 10 caras armados de fuzil assaltando o estabelecimento, você vai intervir? Vai morrer, vai matar sua família, vai matar inocente. CPP, qual bizu que eu trago? Esse da súmula vinculante 56, que fala que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados lá no recurso extraordinário, que foi resumindo, isso aqui acontece muito com o regime semiaberto, às vezes não tem lá o local adequado, a colônia agrícola, para a pessoa ficar, aí o que faz? Vai colocar ele no regime fechado? Não pode. Você vai liberar o cara, vai jogar ele para o regime aberto. O que foi decidido aqui nesse recurso? Que, havendo déficit de vagas, deve ser determinado, primeiro, a saída antecipada do sentenciado, no regime com falta de vagas. Então, o cara pode ser, inclusive, liberado. Você não tem um local para ele ficar, você não vai poder colocar no regime mais gravoso. Depois, a liberdade eletrônica, monitoração eletrônica, ao sentenciado, ou o cumprimento das penas restritivas de direito e o estudo sentenciado que progrida ao regime aberto. Então, basicamente, você não pode jogar no regime mais gravoso. Tem que dar opção que não seja essa. As medidas cautelares que nós temos são essas, são um total de 9. Comparecimento periódico ao juízo, tem que saber. Proibição de acesso à frequência a alguns lugares. Proibição de manter contato com uma pessoa determinada. Proibição de ausentar-se da comarca, da cidade. Recolhimento domiciliar no período noturno. Suspensão do exercício da função. Que mais? Internação provisória para os inimputáveis ou semi-inimputáveis, a fiança e a monitoração eletrônica, tornozeleira eletrônica. São essas aqui as medidas. Pode ser aplicada isolada ou cumulativamente. Em relação às medidas, o habeas corpus pode ser empregado para impugnar as medidas. É possível que o juiz de primeiro grau imponha aos vereadores medidas cautelares, não tem prerrogativa de foro como tem os congressistas, ok? E sobre Constituição Federal, terminamos aqui, emenda constitucional 101, recente demais, né? Trouxe a opção de acúmulo de cargos para os militares, né? Principalmente esse aqui, né? Professor com cargo técnico científico ou de 2 cargos da saúde. Então, enquadrou, né, esse inciso para nós aí, basicamente. É possível acumulação mesmo que ultrapassa a jornada semanal de 60 horas. Então, assim, basta a compatibilidade de horários. Então, não tem. Então, se o cara é dentista e policial militar, ele pode exercer a profissão de dentista, desde que tenha compatibilidade. Não tem 3 dos 7 agora? Agora. Então não cai na prova. Não cai na prova de vocês, né? Realmente, não cai, né? Só do edital, né? É do edital para cá. Então, basicamente, aqui, a título de conhecimento, só para vocês, na próxima prova, eventualmente, aí, uma prova de CFO, se for cobrar isso aí, e pode receber acima do teto remuneratório, considera os cargos isolados. Então, eu posso ganhar, como dentista, até nosso teto hoje, R$25 mil, vamos colocar líquido, o teto estadual. Olhei hoje lá, o salário de coronel, basicamente é esse. Tirando tudo, né? Os descontos, imposto de renda, dá 35 mil, cai para 25, né? Então pode receber acima do teto, como militar e como o segundo cargo.